Os eclipses solares não apenas encantam nosso céu, mas também influenciam as crenças e conquistas humanas. Civilizações antigas, como os maias e os chineses, viam esses fenômenos celestes como presságios, muitas vezes interpretando-os como sinais de mudanças significativas na liderança ou no destino. Eles acompanhavam cuidadosamente os movimentos do Sol e da Lua, criando calendários complexos para prever o momento dos eclipses. Vamos para o século XX. O eclipse solar de 1919 foi um marco importante na ciência. Durante esse evento raro, cientistas testaram a revolucionária teoria da relatividade geral de Albert Einstein. As observações de astrônomos como Arthur Eddington mostraram que a luz de estrelas distantes se curva ao redor do Sol, confirmando a ideia de Einstein de que a gravidade pode curvar a luz. Essa descoberta não apenas mudou nossa compreensão do universo, mas também demonstrou a profunda conexão entre fenômenos naturais e a curiosidade humana. Portanto, da próxima vez que um eclipse ocorrer, lembre-se de sua rica história e do conhecimento que ele continua a trazer. Você sabia que Abebe Bikila ganhou a maratona descalço? Em 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma, o corredor etíope Abebe Bikila fez história ao se tornar o primeiro atleta africano a conquistar uma medalha de ouro na maratona, correndo descalço. Essa conquista não foi apenas uma vitória pessoal, mas um marco que mudou a percepção sobre a corrida e mostrou o grande potencial dos atletas africanos. Com um tempo impressionante de 2 horas, 15 minutos e 16 segundos, a vitória de Bikila inspirou muitos corredores e motivou gerações futuras. Sua decisão de correr sem tênis surgiu de problemas com o equipamento de última hora, mas se tornou um símbolo de resistência e determinação. A história de Bikila nos lembra que a grandeza pode surgir em circunstâncias inesperadas, e seu legado continua a ser uma prova da força da perseverança e da beleza do esporte. Quantas outras histórias incríveis como a dele ainda estão por vir na história das Olimpíadas? Você sabia que os Bloodhounds têm orelhas especiais? Esses cães incríveis são conhecidos por suas habilidades de busca, e suas longas orelhas desempenham um papel importante nesse talento. Quando um Bloodhound fareja o chão, suas orelhas pendentes capturam os cheiros e os mantêm perto do nariz. O formato das orelhas cria um efeito de funil, permitindo que o cão colete mais odores e os diferencie no ambiente. Isso é especialmente importante para buscas a longas distâncias. É impressionante como uma característica simples, como orelhas longas, pode melhorar tanto o olfato. Por isso, os Bloodhounds são frequentemente utilizados em operações de busca e salvamento e nas forças de segurança. Suas incríveis habilidades olfativas podem até permitir que encontrem cheiros que estão presentes há dias ou semanas. Então, da próxima vez que você ver um Bloodhound com suas orelhas pendentes, lembre-se de que essas orelhas não são apenas para a beleza, são um design natural perfeito para um companheiro excepcional em busca. Você pode se chocar com as informações sobre a guerra no Iraque. Este conflito, que começou em 2003, foi marcado por várias declarações ousadas de vitória e retirada das tropas por líderes americanos, criando uma imagem complexa do envolvimento militar. Cada anúncio parecia sinalizar o fim da participação dos Qarasnaya, mas a realidade no terreno era muito mais complicada. Quando as tropas americanas deixaram o país, a região enfrentou novos desafios, incluindo o crescimento de grupos extremistas e a contínua instabilidade política. A rica história e a diversidade cultural do Iraque acrescentam a essa complexidade, tornando essencial para os observadores entenderem as consequências de longo prazo da intervenção estrangeira. A luta pela paz continua, apesar das inúmeras tentativas de estabelecer estabilidade, e muitos se perguntam o que é necessário para que o Iraque alcance a tão esperada paz e segurança. Essa situação nos lembra da imprevisibilidade das relações internacionais e da importância de aprender com o passado. E se eu te contar sobre o corredor de turbante? Fauja Singh, uma pessoa inspiradora, começou a correr aos incríveis 89 anos. Conhecido por seu jeito vibrante e seu turbante tradicional, Singh se tornou a primeira pessoa, com mais de 100 anos, a completar uma maratona em 2011. Ele alcançou essa incrível conquista na Maratona de Toronto, terminando em 8 horas e 11 minutos. O mais surpreendente é que Fauja não começou a correr até uma idade avançada, provando que nunca é tarde para seguir suas paixões. Sua trajetória mostra não apenas a força da determinação, mas também como a atividade física pode ajudar a manter a saúde e a vitalidade mesmo na terceira idade.
Singh enfrentou muitas dificuldades, incluindo o ceticismo das pessoas ao seu redor, mas isso não o impediu. Em vez disso, ele inspirou milhões, ressaltando que a idade é apenas um número. A história de Fauja nos motiva a permanecer ativos e a perseguir nossos sonhos, não importa quão desafiadores possam parecer no início. Como podemos encontrar nossa inspiração para continuar avançando? Você sabia que a Tesla lançou um serviço de seguro próprio para aumentar a segurança? Não é um seguro comum. Ele usa dados do carro em tempo real para avaliar riscos e definir tarifas. Ao monitorar o comportamento dos motoristas, a Tesla pode recompensar os motoristas mais cautelosos com descontos no seguro. Se você respeitar os limites de velocidade e evitar freadas bruscas, pode pagar menos. Esse sistema faz com que as tarifas reflitam o quão seguro você dirige, em vez de se basear em fatores tradicionais, como idade ou pontuação de crédito. É uma inovação empolgante no setor de seguros, oferecendo aos motoristas um novo incentivo para melhorar seus hábitos. Quem não gostaria de economizar dinheiro enquanto ajuda a tornar as estradas mais seguras? Com essa abordagem única, a Tesla não só protege os motoristas, mas também muda nossa visão sobre o seguro de automóveis. Você sabia que temos genes em comum com os chimpanzés? É surpreendente perceber que cerca de 98% do nosso DNA é igual ao dos chimpanzés. Essa semelhança genética destaca a relação próxima que temos com esses primatas. Ao longo de milhões de anos, as duas espécies evoluíram de um ancestral comum, resultando em características genéticas compartilhadas. Embora nossas diferenças, como andar sobre duas pernas e habilidades cognitivas avançadas, nos destaquem, esse mesmo DNA é responsável por muitos processos biológicos fundamentais em ambas as espécies. Por exemplo, funções básicas como o metabolismo e as reações imunológicas dependem dessa base genética comum. Cientistas estudam essas semelhanças para entender melhor a biologia e a evolução humana, além de abordar questões de saúde. Os chimpanzés, conhecidos por sua inteligência e comportamento social, podem nos oferecer insights sobre nosso próprio comportamento e biologia. Portanto, da próxima vez que você refletir sobre o que nos torna humanos, lembre-se de que um pouco dessa beleza genética nos conecta aos nossos parentes das florestas. Muitos não sabem, mas a Fábrica dos 5 mudou o basquete. No início dos anos 90, 5 calouros da Universidade de Michigan se uniram para formar esse grupo lendário, que transformou o jogo dentro e fora da quadra. Esses atletas talentosos, Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King, Ray Jackson e Juwan Howard, não só brilharam com suas habilidades incríveis, mas também mudaram a moda do basquete. Os shorts longos e meias pretas se tornaram seu estilo característico, desafiando os trajes curtos e largos que eram populares antes. Os fãs adoraram seu estilo ousado e confiança, o que levou a uma mudança na forma como os jogadores se vestem durante os jogos. A influência da Fábrica dos 5 foi além da quadra, inspirando um movimento cultural que celebrava a autoexpressão e a confiança. Hoje, sua influência é visível na maneira como os jogadores modernos abordam tanto o jogo quanto suas escolhas de roupas. Você consegue imaginar o basquete sem o estilo revolucionário deles? Você sabe o que realmente impulsiona seus sonhos? Manter um diário de sonhos e fazer testes de realidade pode aumentar muito suas chances de ter sonhos lúcidos. Um sonho lúcido acontece quando você percebe que está sonhando, mas ainda está no sonho, o que permite que você controle e molde suas experiências. Ao anotar seus sonhos todas as manhãs, você treina seu cérebro para lembrá-los melhor e reconhecer padrões na sua vida de sonhos. Os testes de realidade são testes simples que ajudam a determinar se você está acordado ou sonhando e desenvolvem sua habilidade de diferenciar entre realidade e sonhos. Por exemplo, olhe para suas mãos ou tente empurrar os dedos através da palma da mão. Esses são testes de realidade eficazes. Praticando essas técnicas regularmente, você pode descobrir que seus sonhos se tornam mais vívidos e interessantes. Então, pronto para começar a sonhar com clareza e controle? Acredite ou não, este ursinho de goma é gigante. Em 2014, um fabricante de doces da Califórnia chamou a atenção do mundo ao criar o maior ursinho de goma já feito, pesando impressionantes 226 quilos. Essa imensa guloseima alcançou uma altura de 1,4 metros, aproximadamente a mesma de uma criança pequena. Tente imaginar isso. O ursinho continha incríveis 32 mil calorias. Para visualizar esse número maluco, isso equivale a consumir 16 ursinhos de goma normais
por dia durante mais de 2 semanas. Após revelar esse gigante açucarado, os criadores decidiram vender em pedaços menores, tornando acessível para quem quisesse experimentar um pouco da enorme delícia por apenas $10 por quilo. Essa criação deliciosa não só gerou empolgação, mas também despertou a imaginação sobre a fabricação de doces e possibilidades açucaradas. Imagine surpreender os convidados em uma festa com fatias desse ursinho, criando um espetáculo que poderia ofuscar um cachorro pequeno. O mundo dos doces está cheio de surpresas incríveis, repleto de criatividade e diversão, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas os salmões se sacrificam pelo futuro. Durante a desova, os salmões se tornam verdadeiros atletas, gastando toda a sua energia para nadar rio acima e se reproduzir. Enfrentando condições aquáticas desafiadoras, eles desligam temporariamente sistemas que não são críticos para essa missão, incluindo a resposta imunológica. Essa estratégia incrível os torna mais vulneráveis a infecções, mas também destaca seu papel importante no ecossistema. Após a desova, os corpos em decomposição desses peixes se tornam uma rica fonte de nutrientes para o ambiente, alimentando plantas e animais. Esse ciclo de vida e morte não apenas permite que novas gerações de salmões prosperem, mas também sustenta muitas espécies que habitam seu entorno. Então, da próxima vez que você ouvir sobre salmões nadando rio acima, lembre-se de que sua intensa jornada é um ato maravilhoso de altruísmo que sustenta ecossistemas inteiros. Que incrível, não é? Sim, a história assustadora de Tommy Brown revela uma página sombria da criminalidade americana. Condenado por 2 assassinatos, Brown assumiu a responsabilidade por 48 mortes que ocorreram em todo o país entre 1970 e 1995. Suas vítimas eram tanto homens quanto mulheres, mostrando seu método violento, que incluía estrangulamento, facadas e tiros. Brown, que tinha um longo histórico criminal, frequentemente mirava pessoas vulneráveis, o que torna seus atos ainda mais perturbadores. Suas confissões deixaram as autoridades perplexas, levantando dúvidas sobre a veracidade de suas palavras e se eram exageros ou a sombria realidade de um serial killer implacável. Cada nova descoberta sobre seu passado aumentava o medo e o interesse por sua figura. Como uma única pessoa conseguiu evitar a captura por tanto tempo? A verdade continua a ser inquietante e fascinante, lembrando-nos dos lados obscuros da natureza humana. Prepare-se para se surpreender com os vulcões submarinos. Você sabia que o oceano esconde mais de 1 milhão dessas incríveis maravilhas naturais? Esses vulcões submarinos, alguns ainda ativos, desempenham um papel fundamental na formação do nosso planeta. Quando entram em erupção, eles liberam rochas derretidas e gases, o que pode criar novas ilhas e mudar a paisagem ao longo do tempo. As erupções podem ser espetaculares, às vezes formando novas terras, quando a lava esfria e solidifica. Muitos desses vulcões fazem parte das dorsais meso-oceânicas, uma rede de montanhas submarinas formadas pela atividade tectônica. Embora frequentemente pensemos em vulcões em terra, a grande maioria deles está no oceano, onde é difícil de observar. Cientistas estudam essas estruturas fascinantes para entender melhor a geologia da Terra e até mesmo as condições que podem sustentar a vida em ambientes extremos. Não é incrível tudo o que acontece sob as ondas? Como os lobos se comunicam à distância? Os lobos têm uma maneira incrível de se comunicar. Eles usam o uivo como a principal forma de ligação, e esses sons poderosos podem se espalhar por vários quilômetros através de florestas e campos. Quando um lobo uiva, ele não só informa os membros mais próximos da matilha sobre sua localização, mas também sinaliza para lobos distantes. Isso é especialmente importante para coordenar durante a caça ou estabelecer território. Cada uivo pode ter um significado diferente, dependendo da altura e do comprimento, quase como uma linguagem única. Cientistas acreditam que o uivo fortalece os laços sociais entre os membros da matilha e pode até afastar concorrentes. Imagine estar em uma floresta silenciosa e ouvir um lobo uivando à noite. É um lembrete de quão conectados esses animais estão entre si e com o ambiente ao redor. Não é incrível como um som simples pode significar tanto na natureza selvagem? Você já se perguntou quem criou o YouTube? Em fevereiro de 2005, 3 ex-funcionários do PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, se uniram para lançar uma plataforma que mudou a forma como compartilhamos e assistimos vídeos. Com a ideia simples de facilitar a troca de vídeos,
Eles aproveitaram a crescente tendência de criação de conteúdo digital. O que começou como um lugar para upload rápido de clipes, rapidamente ganhou popularidade e atraiu espectadores de todo o mundo. Apenas 18 meses após o lançamento, o YouTube chamou a atenção do Google, que comprou a plataforma por impressionantes 1,65 bilhão de dólares. Essa aquisição não apenas destacou a enorme popularidade do YouTube, mas também consolidou seu papel como base da cultura digital moderna. Hoje, é difícil imaginar um mundo sem o YouTube, que contém bilhões de vídeos e permite que os usuários se conectem por meio de canais, blogs e tutoriais. Como essa plataforma modesta de compartilhamento de vídeos se transformou no gigante que é hoje. Difícil de acreditar, mas o animal nacional da Escócia é um unicórnio. Esta criatura mítica, frequentemente associada à pureza e ao poder, encapsula perfeitamente o espírito da Escócia. Enquanto muitos poderiam esperar um leão ou uma águia como símbolo nacional, a história única do unicórnio o torna um emblema adequado para esta nação vibrante. Suas raízes remontam ao século XV, quando apareceu pela primeira vez no brasão real. Na folclore escocês, o unicórnio não é apenas um ser gentil. É retratado como uma criatura feroz e indomada, simbolizando força e a luta contra a opressão. Como resultado, ele tece uma rica narrativa através do tecido cultural da Escócia, aparecendo em tudo, desde a arte até a literatura. Festivais modernos que celebram a herança escocesa frequentemente apresentam o unicórnio, destacando sua relevância contínua. Além disso, suas ligações com a mitologia celta adicionam camadas de magia e encanto à sua história, convidando curiosidade e admiração. Portanto, da próxima vez que você pensar na Escócia, não se limite a imaginar gaita de fole e kilts. Lembre-se do encantador unicórnio, uma criatura lendária que representa orgulhosamente a nação. A manga não é apenas uma fruta deliciosa, ela também é a fruta nacional das Filipinas, amada tanto pelos locais quanto pelos turistas. Todo ano, o país realiza festivais coloridos dedicados à manga, onde são exibidos seu sabor doce e versatilidade. Nesses festivais, há competições de comer manga, aulas de culinária e apresentações culturais que unem as comunidades. No entanto, cultivar mangas não é tão simples quanto parece. As mangueiras produzem sementes grandes, o que dificulta seu cultivo. Os agricultores e jardineiros precisam usar técnicas especiais para garantir o crescimento das árvores, incluindo rega cuidadosa, condições adequadas do solo e proteção contra pragas. Essa atenção aos detalhes ajuda a produzir mangas suculentas e apetitosas, que são valorizadas não apenas localmente, mas em todo o mundo. Seja fresca, em smoothies ou em sobremesas, a manga simboliza a rica herança agrícola das Filipinas. Não é incrível como uma única fruta pode trazer tanta alegria e cultura? É verdade que os morcegos Bumblebee são pequenas maravilhas. O morcego Bumblebee, também conhecido como morcego do nariz de Kitty, é o menor mamífero do mundo. Ele pesa apenas 0,05-0,07 onças e cabe facilmente na palma da mão. O comprimento do corpo, da cabeça à cauda, varia de 1,14 a 1,29 polegadas. E a envergadura das asas é de cerca de 5,7 polegadas. Esses morcegos únicos vivem principalmente na Tailândia e em Mianmar, onde habitam cavernas de calcário, formando pequenas colônias. Apesar de seu tamanho diminuto, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos ao se alimentarem de pequenos insetos. Seu tamanho reduzido os torna vulneráveis à perda de habitat, o que gera preocupações sobre seu futuro. Ao aprender mais sobre essas criaturas incríveis, podemos ajudá-las. Que outras criações surpreendentes podem estar escondidas à vista? Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Beyoncé. Começando sua carreira como vocalista do grupo Destiny's Child, uma das bandas femininas mais vendidas de todos os tempos, Beyoncé rapidamente se tornou uma figura poderosa na indústria musical. O grupo, conhecido por sucessos icônicos como No, No, No e Say My Name, lançou as bases para sua carreira estelar. Em 2003, ela iniciou sua carreira solo com o álbum Dangerously in Love, que fez um grande sucesso. O álbum trouxe hits como Crazy in Love, mostrando seu incrível vocal e estilo único. Esse marco não apenas destacou seus talentos como cantora, mas também a definiu como um símbolo cultural com uma mensagem inspiradora. A capacidade de Beyoncé de se conectar com o público através de performances vibrantes e letras acessíveis a tornou um modelo a ser seguido por muitos.
Ela continua a expandir os limites de sua música e influência, abrindo caminho para futuros artistas. Você consegue imaginar como sua trajetória inspirou incontáveis fãs ao redor do mundo? Ordus é realmente uma cidade fantasma? Localizada na região autônoma da Mongólia Interior, na China, Ordus é um projeto ambicioso de desenvolvimento urbano que exibe arquitetura moderna e planejamento. A cidade foi projetada para abrigar uma população ativa, com casas modernas e infraestrutura desenvolvida. Surpreendentemente, apesar desses grandes planos, muitos edifícios permanecem vazios, criando uma paisagem repleta de prédios desocupados. Esse fenômeno fez de Ordus uma das maiores cidades fantasmas do mundo. É interessante refletir sobre como isso aconteceu. Um rápido desenvolvimento, combinado com a falta de moradores dispostos a se mudar. Como resultado, o que deveria ser uma metrópole movimentada se tornou um silencioso monumento às realidades do planejamento urbano. Os visitantes podem explorar esse local fascinante, observando o contraste entre a arquitetura impressionante e as ruas vazias. Que lições outras cidades podem aprender da história ambiciosa, mas cautelosa, de Ordus sobre a vida moderna? Há algo incrível sobre ossos quebrados. Quando se trata de quebrar um osso, você pode imaginar que o estalo inicial é a parte mais dolorosa, mas muitas pessoas dizem que a verdadeira dor vem depois. Imagine isso. Você está tendo um dia fantástico, talvez subindo em árvores ou jogando seu esporte favorito, quando de repente você escorrega e, pum, seu braço está quebrado. Dói muito, mas o que vem a seguir pode te surpreender. Os médicos muitas vezes precisam reposicionar o osso quebrado para garantir que ele cicatrize corretamente, o que pode ser uma experiência intensa. Muitos que passaram por isso descrevem a dor do reposicionamento como ainda mais insuportável do que a quebra original. A razão? Quando um osso se quebra, seu corpo rapidamente entra em choque, liberando adrenalina e analgésicos naturais. Mas durante o reposicionamento, o médico precisa manipular o osso de volta à sua posição original, o que pode causar dor aguda e desconforto que seu corpo não estava totalmente preparado para. Enquanto a quebra inicial é um choque, é esse ajuste cuidadoso que pode fazer as pessoas contorcerem-se e ofegarem. É um lembrete fascinante de como nossos corpos experienciam e processam a dor de maneiras diferentes. Surpreendentemente, Oklahoma é o estado com mais tornados. Este estado extraordinário, parte do famoso Corredor dos Tornados, tem a maior frequência de tornados por milha quadrada. O Corredor dos Tornados abrange vários estados, incluindo Texas, Kansas e Nebraska, mas Oklahoma se destaca por suas condições climáticas únicas. As planícies planas do estado permitem que o ar quente e úmido do Golfo do México se misture com massas de ar mais frias das montanhas rochosas, criando condições ideais para o desenvolvimento de tornados. Esses fenômenos naturais podem liberar ventos incrivelmente fortes, às vezes ultrapassando 320 km/h. Para os amantes de emoções e meteorologistas amadores, Oklahoma é um destino perfeito para a caça a tempestades, atraindo entusiastas ansiosos para testemunhar esses poderosos eventos climáticos de perto. As comunidades locais desenvolveram estratégias robustas de preparação, incluindo simulações de segurança e a construção de abrigos contra tempestades para se proteger dos perigos dos tornados. Se você é fascinado pela ciência das tempestades ou simplesmente busca uma adrenalina, a cena dos tornados em Oklahoma oferece uma experiência emocionante que destaca o poder da natureza. Você sabia que o jogo de damas é mais antigo que o xadrez? Este jogo clássico, muitas vezes chamado de damas, tem uma história fascinante que remonta a tempos antigos. Arqueólogos encontraram evidências de uma versão primitiva do jogo, datada de cerca de 3000 a.C. na Mesopotâmia, conhecida por suas conquistas culturais. Ao contrário do xadrez, que surgiu muito depois, as versões antigas de damas incluíam movimentos simples e estratégias fáceis de entender. É surpreendente que, enquanto o xadrez se desenvolveu em um jogo com táticas complexas e temas reais, as damas mantiveram sua acessibilidade e charme. Jogadores de todas as idades podem desfrutar desse jogo, o que o torna popular em lares e noites de jogos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você jogar algumas partidas, lembre-se de que está participando de uma tradição que tem milhares de anos. Que incrível que um jogo tão simples sobreviveu ao longo dos séculos. As corujas têm uma habilidade única que as diferencia de outros animais. Seus olhos são fixos nas órbitas.
Isso significa que elas não conseguem mover os olhos como nós, e precisam girar a cabeça para ver o que está ao redor. E o mais interessante é que elas podem girar o pescoço até 270 graus. Essa flexibilidade impressionante é possível graças a uma adaptação especial. As corujas possuem vasos sanguíneos extras que garantem um fluxo constante de sangue para o cérebro quando giram a cabeça. Isso permite que elas olhem em quase qualquer direção, sem comprometer a circulação e sem risco de se machucar. Então, quando você vê uma coruja olhando para você, lembre-se de que ela não está apenas fixando o olhar. Ela está girando a cabeça habilidosamente para observar todos os detalhes ao seu redor. A natureza não é incrível? Você sabia que um crânio maior não significa um cérebro mais inteligente? No século XIX, muitos cientistas erradamente associavam o tamanho do crânio ao nível de inteligência. Eles pensavam que se uma pessoa tivesse uma cabeça grande, ela seria mais inteligente, já que mais espaço poderia significar mais capacidade cerebral, certo? No entanto, essa ideia estava equivocada. A inteligência é uma característica complexa, influenciada por vários fatores, incluindo genética, ambiente e educação. A estrutura e a funcionalidade do cérebro são mais importantes do que seu tamanho. Apesar da crença comum na época, as habilidades cognitivas podem se manifestar em cérebros de todas as formas e tamanhos. Esse mito foi desmentido, lembrando-nos que a inteligência não pode ser medida por tamanhos físicos. Então, será que esses cientistas não perceberam a incrível diversidade da inteligência humana? Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte. Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura, e essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense 2 vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Acredite ou não, mas o cérebro pode lembrar 100 mil rostos. Essa habilidade incrível nos permite reconhecer amigos, familiares e até celebridades ao longo da vida. Nosso cérebro é extremamente poderoso e contém cerca de 86 bilhões de neurônios que trabalham juntos para processar e armazenar informações, incluindo memórias de rostos que encontramos. Quando conhecemos alguém novo ou vemos um rosto familiar, nosso cérebro analisa diferentes características, como a forma dos olhos, o sorriso e quaisquer traços únicos. Com o tempo, esses detalhes criam um catálogo mental que nos ajuda a distinguir milhares de pessoas. Cientistas acreditam que essa habilidade é resultado da evolução e da necessidade social, já que reconhecer pessoas melhora nossa capacidade de formar laços sociais e navegar em interações complexas. Curiosamente, pesquisas mostram que, embora nosso cérebro possa armazenar uma quantidade tão grande de dados sobre rostos, ainda podemos esquecer nomes ou outros detalhes. Então, da próxima vez que você lembrar de alguém de muito tempo atrás, apenas admire as incríveis capacidades do seu cérebro. Você sabia sobre o incrível táxi Zoox com direção autônoma? Em 2020, a Zoox apresentou um veículo revolucionário que muda nossa visão de transporte. Este táxi inovador, com 3,5 metros de comprimento, acomoda confortavelmente 4 passageiros, perfeito para viagens urbanas. O mais impressionante é que ele pode operar por até 16 horas seguidas. Imagine-se entrando e desfrutando da viagem sem tocar no volante. Equipado com câmeras e sensores modernos, este táxi autônomo navega facilmente pelo ambiente, reconhecendo pedestres e semáforos. Ele pode atingir velocidades de até 120 km/h, o que é bastante impressionante para um veículo sem motorista. Essa tecnologia incrível promete revolucionar a mobilidade urbana, possivelmente reduzindo congestionamentos e emissões à medida que mais pessoas começarem a usar táxis autônomos. Será que este é o futuro da locomoção? Imagine-se acelerando pelas ruas movimentadas, relaxando em um táxi inteligente que cuida da direção por você. Você sabia que o Parque Nacional do Dormitor é uma joia? Localizado nos deslumbrantes Alpes montenegrinos,
Este patrimônio mundial da Unesco é um verdadeiro tesouro de beleza natural e aventura. Uma de suas características mais impressionantes é o cânion do rio Tara, que está entre os mais profundos do planeta. Essa paisagem dramática cria um cenário espetacular para os amantes de atividades ao ar livre. Os aventureiros encontrarão seu paraíso aqui, aproveitando a emoção do rafting em águas bravas, enquanto navegam por águas rápidas, cercadas por penhascos altos e vegetação exuberante. Os caminhantes vão adorar a vasta rede de trilhas do parque, que se estende por mais de 48 picos, com o Bobotov Kuk se destacando como o mais alto, a 2.522 metros. Ao explorar essas trilhas, fique atento à diversidade da vida selvagem do parque. Você pode avistar uma majestosa águia dourada voando graciosamente ou um curioso urso pardo vagando entre as árvores. Com suas paisagens deslumbrantes e rica biodiversidade, o Parque Nacional Durmitor não só oferece um playground para os aventureiros, mas também um refúgio sereno para os amantes da natureza. Por que esperar para vivenciar essa maravilha natural? Conheça a incrível paraquedista recordista de 102 anos. Mamie Bailey entrou para a história como a paraquedista mais velha do Reino Unido, fazendo um emocionante salto de 2.135 metros. Sua conquista mostra a força da determinação e da coragem, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir sonhos. A paixão de Mamie pela vida e pelas aventuras brilha quando ela enfrenta desafios que muitos poderiam evitar, especialmente em uma idade tão impressionante. O paraquedismo não é uma tarefa fácil. Exige coragem e disposição para encarar o desconhecido. A história de Mamie nos inspira a ultrapassar limites e a seguir nossas paixões, independentemente da idade. Imagine-se na beira do precipício, com o vento soprando ao seu redor, e então saltar para o céu aberto. Que maneira emocionante de celebrar a vida! Seu salto audacioso não apenas quebra recordes, mas também transmite uma mensagem poderosa sobre a importância de abraçar novas experiências e viver plenamente. Então, qual sonho você vai perseguir a seguir? É verdade que a chegada à Lua foi uma farsa? De jeito nenhum. O evento histórico de 20 de julho de 1969, quando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na superfície lunar, é respaldado por evidências sólidas. Primeiro, a NASA trouxe mais de 800 quilos de rochas lunares, que possuem propriedades únicas inexistentes na Terra. Cientistas de todo o mundo analisaram essas amostras e confirmaram sua origem. Além disso, há milhares de fotos tiradas por sondas lunares que mostram claramente os locais de pouso do Apollo, incluindo equipamentos e pegadas dos astronautas. Além disso, a complexidade das tecnologias da época torna praticamente impossível falsificar uma conquista tão grandiosa. Milhares de pessoas trabalharam nas missões Apollo, e manter um complô seria incrivelmente difícil. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre mitos da chegada à Lua, lembre-se dos fatos científicos reais por trás dessa incrível conquista. Você sabia que os morcegos vampiro compartilham sangue com os amigos? Esse comportamento surpreendente mostra a estrutura social única deles. Quando um morcego da colônia se alimenta bem, ele pode encontrar um amigo que não comeu. Em um ato de amizade e sobrevivência, o morcego regurgita parte do seu sangue para ajudar o companheiro faminto. Esse comportamento não é apenas altruísta. Ele ajuda todos os membros da colônia a sobreviver, especialmente em tempos difíceis. Compartilhar sangue fortalece os laços entre os morcegos. E como a sobrevivência deles depende da união do grupo, essa ajuda mútua é extremamente importante. Pesquisadores notaram que esses morcegos conseguem reconhecer uns aos outros e lembrar interações passadas. Portanto, se um morcego compartilha sangue, ele pode esperar que a ajuda seja retribuída mais tarde. Esse comportamento mútuo destaca a importância da cooperação na natureza, mesmo entre seres frequentemente considerados predadores ferozes. As interações sociais incríveis deles nos lembram que a bondade pode surgir nos lugares mais inesperados. Porque a Terra gira em torno de seu eixo. Essa rotação é uma das características mais interessantes do nosso planeta. A Terra gira devido à forma como se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Quando a poeira e o gás no espaço se uniram para criar nosso planeta, ele começou a girar. Imagine uma patinadora que puxa os braços para girar mais rápido. O mesmo princípio se aplica aqui. A Terra gira de oeste para leste, por isso o Sol parece nascer no leste e se pôr no oeste. Uma rotação completa leva cerca de 24 horas, criando assim o dia e a noite.
Mas essa rotação é importante não apenas para medir o tempo, ela também influencia o clima e as correntes oceânicas. A inclinação da Terra de aproximadamente 23,5 graus também desempenha um papel, ajudando a criar as estações do ano. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol, lembre-se de que é a rotação do nosso planeta que torna isso possível. Vamos descobrir como a realidade aumentada está mudando a cirurgia. A realidade aumentada, RA, na cirurgia, está revolucionando a forma como os cirurgiões trabalham, projetando modelos 3D do corpo humano diretamente na sala de operação. Imagine um cirurgião usando óculos especiais que vê uma cópia digital detalhada da anatomia do paciente ao lado de seu corpo físico. Essa tecnologia incrível combina exames médicos com precisão digital, ajudando os médicos a visualizar estruturas que poderiam estar ocultas. Por exemplo, durante uma cirurgia complexa, a RA pode fornecer informações importantes sobre vasos sanguíneos, nervos e órgãos em tempo real, guiando os cirurgiões com precisão milimétrica. Isso não só melhora a capacidade deles de realizar operações delicadas, mas também reduz o risco de erros. À medida que a tecnologia de RA avança, isso pode levar a cirurgias mais seguras e a uma recuperação mais rápida dos pacientes. As possibilidades parecem infinitas. Será que um dia veremos um mundo onde a RA se tornará padrão em todas as salas de operação? Imagine quantas vidas isso pode salvar. Vamos revelar a verdade sobre a Penny Black. A Penny Black, lançada em 1º de maio de 1840, foi o primeiro selo postal do mundo e marcou um momento revolucionário na história dos Correios. Ela apresenta a jovem rainha Vitória, que tinha apenas 15 anos, e esse selo tornou o envio de cartas mais fácil e acessível para todos. Imagine um mundo onde cada selo precisava ser cortado à mão. Assim era até 1854, quando os selos começaram a ser produzidos em folhas. Mais de 68 milhões de cópias da Penny Black foram impressas, capturando a imaginação do público e mudando a forma como as pessoas se comunicavam. Antes dela, enviar correspondência podia ser complicado e caro, muitas vezes dependendo da distância e do peso. A Penny Black simplificou esse processo, abrindo caminho para os serviços postais modernos. É incrível pensar como um pequeno pedaço de papel mudou para sempre a comunicação, não é mesmo? Você sabia que as abelhas estão desaparecendo rapidamente? Pesquisas recentes mostram que a população de abelhas americanas caiu impressionantes 90% nos últimos 20 anos. Essa queda não é apenas um número, ela traz sérias consequências para o meio ambiente e a nossa alimentação. As abelhas são polinizadoras essenciais, ajudando a fertilizar muitas plantas das quais dependemos, incluindo frutas, legumes e nozes. Sem essas abelhas trabalhadoras, muitas culturas podem ter dificuldades na produção, resultando em menor colheita e, potencialmente, aumento dos preços nas lojas. A diminuição das abelhas está relacionada a vários fatores, como a perda de habitat, o uso de pesticidas e as mudanças climáticas, que pressionam esses seres indispensáveis. Ao desfrutarmos da nossa comida, é importante lembrar do papel desses pequenos, mais poderosos, polinizadores em nosso ecossistema. Que medidas podemos tomar para proteger as abelhas americanas e garantir seu futuro? Você sabia que as águias carecas se alimentam de caranguejos? Essas aves majestosas costumam planar alto sobre rios e costas, mas suas habilidades de caça podem nos surpreender. As águias carecas têm uma visão aguçada e uma agilidade impressionante, permitindo que avistem caranguejos e outros alimentos marinhos do ar. Assim que avistam sua presa, elas mergulham rapidamente, usando suas garras poderosas para pegar caranguejos diretamente da beira. Esse comportamento destaca as incríveis dinâmicas da natureza e das cadeias alimentares. Os caranguejos são uma parte significativa da dieta da águia careca, especialmente em áreas costeiras, onde essas aves prosperam. Ao caçar caranguejos, as águias carecas desempenham um papel importante na manutenção de ecossistemas saudáveis. Elas ajudam a controlar a população de caranguejos, o que, por sua vez, afeta uma rede alimentar mais ampla. Essa interação demonstra como a vida na natureza é interconectada, onde uma espécie pode influenciar muitas outras. Na próxima vez que você vir uma águia careca, lembre-se de que ela não é apenas um símbolo de liberdade, é também uma caçadora talentosa, desempenhando seu papel no ciclo da vida. Explore o majestoso castelo Hohenzollern na Alemanha. Este incrível castelo medieval, situado no topo de uma montanha,
Encanta os visitantes com suas impressionantes torres e rica história. Hohenzollern, localizado na pitoresca região dos castelos, passou por uma cuidadosa restauração que devolveu sua antiga grandiosidade. Imagine-se caminhando por suas antigas paredes de pedra, que um dia protegeram a nobreza, enquanto aprecia as vistas deslumbrantes da natureza ao redor. Ao percorrer seus salões, você poderá descobrir o fascinante passado do castelo e seu papel nas lendas locais. Este lugar se tornou popular entre turistas em busca de aventura e história. Famílias, casais e amantes da história buscam visitar Hohenzollern para explorar suas torres, participar de excursões e desfrutar de eventos temáticos dedicados à cultura medieval. Visitar este castelo oferece não apenas a oportunidade de olhar para o passado, mas também a chance de criar memórias inesquecíveis. Você consegue se imaginar nas muralhas do castelo, admirando a vista que encantou incontáveis visitantes ao longo dos séculos. E se eu disser que os quebra-cabeças não podem ser perfeitos? Acredite ou não, mas quando você compra um quebra-cabeça de 1000 peças, é matematicamente impossível que ele tenha exatamente 1000 peças. Isso se deve à forma como os quebra-cabeças são feitos. Para que as peças se encaixem corretamente, elas precisam ter formato retangular. Se você contar as peças, perceberá que a maioria dos quebra-cabeças tem quantidades como 972 ou 1014, o que significa que algumas peças estão faltando ou foram adicionadas além do que você esperava. Isso está relacionado ao processo de fabricação, que cria quebra-cabeças em conjuntos com tamanhos específicos. Um quebra-cabeça de 1000 peças pode parecer perfeito, mas 972 ou 1014 peças muitas vezes oferecem melhores opções de encaixe. Então, na próxima vez que você estiver animado para montar um quebra-cabeça perfeito, lembre-se de que o ideal é uma ilusão divertida no mundo dos quebra-cabeças. Não é incrível como a matemática influencia até nossos jogos favoritos? Acredite ou não, sua cama é o lar de bilhões de ácaros. Esses pequenos seres, invisíveis a olho nu, adoram ambientes quentes e confortáveis, tornando seu colchão o lugar perfeito para viver. Os ácaros se alimentam principalmente de células mortas da pele, que perdemos enquanto dormimos, criando uma verdadeira atividade bem debaixo dos seus lençóis. Na verdade, acredita-se que em um colchão podem haver de 100 mil a 10 milhões desses hóspedes microscópicos. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, os ácaros podem causar alergias e asma em indivíduos sensíveis. Por isso, é importante manter a roupa de cama limpa e livre de poeira. Lavar os lençóis em água quente pelo menos uma vez por semana ajuda a eliminar esses vizinhos indesejados. Além disso, usar capas protetoras para travesseiros e colchões pode reduzir significativamente a quantidade deles. Então, da próxima vez que você se deitar, lembre-se de que está compartilhando seu espaço aconchegante com uma comunidade inteira de pequenos seres. Como você se sentiria dormindo ao lado de bilhões de ácaros invisíveis? Acredite ou não, Yves Saint Laurent mudou a moda para sempre. Em 1966, esse designer inovador apresentou um incrível smoking especialmente para mulheres em sua coleção de roupas prontas. Antes desse passo ousado, as roupas femininas seguiam normas de gênero rígidas, limitando as mulheres a vestidos e saias. No entanto, o smoking de Laurent desafiou essas tradições, permitindo que as mulheres expressassem sua força e sofisticação de uma nova maneira. Essa peça revolucionária não era apenas estilosa, tornou-se um poderoso símbolo da força feminina, mostrando que as mulheres podiam usar roupas tradicionalmente masculinas e ainda assim parecer elegantes. O smoking inspirou muitos designers e revoluções na moda, tornando-se um item essencial no guarda-roupa feminino em todo o mundo. Desde então, as mulheres usam smokings em eventos formais, festas e até no dia a dia, provando que podem ser tão estilosas quanto em saias ou vestidos. A influência de Yves Saint Laurent ajudou a transformar a moda feminina, promovendo a transição para roupas mais universais e neutras em relação ao gênero. Não é incrível como a visão de um único designer pode criar mudanças tão duradouras? Você consegue imaginar a magia das sobremesas que derretem? Essa sobremesa mágica fez sucesso no Japão em 2014 e desde então continua conquistando os corações dos amantes da gastronomia ao redor do mundo. Conhecida por sua textura leve e arejada e seu sabor incomparável, essa delícia simplesmente derrete na boca, proporcionando uma sensação maravilhosa a cada pedaço.
Originária do Japão, a sobremesa rapidamente ganhou os menus internacionais, convidando os apreciadores de comida a desfrutar de sua cremosidade. A combinação de sabores e texturas faz com que as pessoas voltem por mais, transformando-a em uma verdadeira sensação. Chefes e confeiteiros caseiros adoram experimentar com diferentes ingredientes, criando novas versões. Você já provou essa deliciosa sobremesa? Seja em um café descolado ou em uma aconchegante doceria, essa maravilha que derrete na boca certamente vai te fazer sorrir. Você sabia que a rã voadora de Wallace pode planar? Essa incrível anfíbio que vive nas florestas verdes do Sudeste Asiático tem um talento único que a destaca das outras rãs. Com suas grandes patas membranosas que funcionam como paraquedas, essa rã salta alto no ar e plana graciosamente entre as árvores. As membranas ajudam a capturar o ar, permitindo que ela manobre com agilidade enquanto flutua pela copa das árvores. Mas isso não é tudo. Seus dedos têm ventosas que a ajudam a pousar com segurança nos galhos após um salto impressionante. Acredita-se que essas adaptações incríveis se desenvolveram como uma maneira inteligente de escapar de predadores famintos enquanto busca por alimento, permitindo que a rã se mova rapidamente e com segurança, sem tocar o chão. A rã voadora de Wallace mostra o quão surpreendente a natureza pode ser, transformando um simples salto em uma emocionante demonstração de sobrevivência. Não é incrível? E se eu te contar sobre a evolução dos filtros de papel? Os filtros de papel, um elemento importante do nosso dia a dia, passaram por uma longa jornada desde o seu surgimento. No começo, os filtros eram feitos de polpa de madeira, um material natural que cumpria sua função, mas tinha limitações de eficiência. Com o tempo, os avanços tecnológicos abriram novas possibilidades. Hoje, usamos filtros feitos de diversos materiais especializados, incluindo fibras sintéticas e substâncias biodegradáveis, que melhoram tanto o desempenho quanto a sustentabilidade. Essa mudança não só aprimora o processo de filtração, mas também reflete nossa crescente consciência sobre questões ambientais. Quando saboreamos um café ou preparamos um chá, talvez não percebamos a trajetória que esses humildes filtros percorreram, transformando-se de simples estruturas de madeira em ferramentas sofisticadas que tornam nossas bebidas mais limpas e saborosas. Não é incrível como a tecnologia pode mudar nossa percepção de algo tão comum? E se eu disser que o brócolis é um superalimento? Esse vegetal verde faz parte da família das crucíferas, que inclui também repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, couve e acelga. Esses vegetais são conhecidos por suas impressionantes propriedades benéficas. O brócolis se destaca por ter uma grande quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes. Consumir brócolis ajuda a manter a saúde do coração, melhora a digestão e reduz o risco de alguns tipos de câncer, tornando-o uma excelente escolha para uma alimentação equilibrada. Embora algumas pessoas possam achar seu sabor um pouco forte ou amargo, o brócolis é muito versátil. Pode ser cozido no vapor, assado ou até mesmo cru em saladas. Além disso, combinado com molhos ou temperos saborosos, pode se tornar um prato favorito. Não importa se você ama vegetais ou está apenas começando a explorar as verduras, adicionar brócolis ao seu cardápio é uma maneira simples de melhorar sua alimentação. Você está pronto para incluir esse superalimento no seu prato? E se eu te contar sobre a força do rio Amazonas? O rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo em volume de água, atravessando a América do Sul e desaguando no Oceano Atlântico. Com cerca de 7.000 quilômetros de extensão, ele carrega mais água do que os 7 próximos maiores rios juntos. Esse poderoso rio não é apenas enorme, mas também essencial para os ecossistemas ao seu redor. A floresta tropical amazônica, muitas vezes chamada de pulmões da terra, prospera ao longo de suas margens, sustentando inúmeras espécies de plantas e animais. Mais de 30 milhões de pessoas vivem na bacia do Amazonas, dependendo de suas águas para a pesca, consumo e transporte. O rio também desempenha um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono. No entanto, enfrenta inúmeras ameaças, como o desmatamento, poluição e mudanças climáticas. A biodiversidade única do rio Amazonas e da floresta ao seu redor destaca a necessidade de esforços de conservação. Então, como cada um de nós pode ajudar a proteger essa incrível maravilha da natureza? As balas podem realmente descer pela rua mais íngreme do mundo. No carnaval anual do chocolate Cadbury, em Dunedin, Nova Zelândia,
Os visitantes assistem a uma emocionante corrida com 25 mil balas Jaffa descendo a rua Baldwin, reconhecida como a mais íngreme do planeta. Este espetáculo colorido e doce oferece não apenas um dia divertido, mas também une a comunidade em risadas e amor pelo chocolate. Famílias e amigos chegam cedo para garantir os melhores lugares, torcendo pelas balas na largada. A emoção cresce quando as Jaffas rolam pela ladeira íngreme, criando uma cascata de laranja que impressiona os espectadores. Além da corrida, o carnaval conta com várias atividades, delícias de chocolate e entretenimento ao vivo, transformando este evento único em uma celebração de alegria e espírito comunitário. Todo ano, essa doce aventura atrai não apenas os moradores, mas também amantes do chocolate de longe, todos querendo fazer parte dessas festividades incríveis. Você pode acreditar que Jéssica foi criada por Shakespeare? O nome Jéssica surgiu graças ao gênio criativo de William Shakespeare, que o introduziu na língua inglesa através de sua peça O Mercador de Veneza. Escrita no final do século XVI, essa peça icônica inclui uma personagem chamada Jéssica, filha do rico comerciante judeu Shylock. Antes da pena de Shakespeare, o nome Jéssica não existia na língua inglesa, o que destaca sua influência na formação do nosso idioma. Acredita-se que o nome venha do hebraico Iska, que significa ver. No desenrolar da história, Jéssica não foi apenas uma personagem comum. Ela se tornou um símbolo de amor e rebeldia ao fugir com Lorenzo, um cristão. Desde então, o nome se tornou popular e querido em muitas culturas ao redor do mundo. Hoje, milhares de Jéssicas celebram a história de seu nome, conectando-se a um rico legado de literatura e cultura deixado por Shakespeare. Não é incrível como um único escritor pode criar algo que vive por séculos? Difícil de acreditar, mas seu cérebro sente os observadores. Essa incrível habilidade se chama escopostesia e mostra que nosso cérebro está sintonizado para captar sinais sociais, mesmo quando não estamos totalmente conscientes. Pesquisas indicam que as pessoas frequentemente sentem um arrepio ou a impressão de que estão sendo observadas, o que está relacionado à vigilância do nosso cérebro em relação a ameaças potenciais no ambiente. Imagine que você está dormindo, mas seu cérebro ainda consegue perceber a presença de alguém por perto. Cientistas acreditam que esse processo tem raízes em nosso passado evolutivo, onde perceber os outros poderia significar a diferença entre vida e morte. É como se houvesse um sistema de segurança embutido em nossa consciência, sempre escaneando a atenção, o que pode explicar aquelas sensações de formigamento quando você captura o olhar de alguém. Embora nossa compreensão desse fenômeno ainda esteja em desenvolvimento, isso destaca o quão incríveis são nossos cérebros. Prepare-se para se surpreender com o baobá andante. Esta árvore incrível, encontrada em Madagascar, tem uma habilidade notável de sobreviver nas regiões mais secas do mundo. Embora não ande como um animal, suas raízes podem se estender por vários metros ao longo do tempo, permitindo que ela se mova em direção a fontes de água subterrâneas escondidas. Essa adaptação é vital para o baobá, especialmente em períodos de seca, quando a umidade é escassa. Com seus troncos grossos que armazenam água e um sistema radicular único, o baobá é uma das árvores mais resistentes da Terra. Sua capacidade de buscar água não apenas o ajuda a sobreviver, mas também sustenta inúmeras plantas e animais em um ambiente hostil. Portanto, da próxima vez que você pensar em árvores, lembre-se de que o baobá não está apenas parado. Ele está em busca de sobrevivência em um ambiente desafiador. Nas mágicas cavernas de Waitomo, milhares de vagalumes locais iluminam a escuridão com sua fascinante luz azul. Essas pequenas larvas, que na verdade são a forma imatura de uma mosca, usam seu brilho para atrair insetos desavisados, criando um espetáculo impressionante que encanta os visitantes. Ao navegar de barco pelas cavernas, você vê um teto brilhante que lembra uma galáxia viva. Esse fenômeno natural único ocorre porque os vagalumes produzem um fio de seda pegajosa que captura pequenos insetos, garantindo alimento para as larvas famintas. As cavernas são preenchidas com o som da água pingando enquanto você flutua por essa atmosfera celestial, criando uma experiência verdadeiramente mágica. A combinação da beleza da caverna e da luz intensa dos vagalumes cria um momento que você não vai esquecer tão cedo. Já se perguntou como é ver estrelas dentro de uma caverna? Conheça o mouse, a invenção de madeira que mudou a computação. Em 1964, Doug Engelbart apresentou uma ferramenta inovadora que revolucionou nossa interação com os computadores, o primeiro mouse.
Você pode se surpreender ao saber que esse dispositivo inovador não foi feito de plástico ou metal, mas de madeira. O design de Engelbart incluía 2 rodas de metal que permitiam aos usuários se moverem pela tela, rolando o mouse sobre a superfície. Sua inspiração veio do desejo de melhorar a interação entre humanos e computadores, tornando a tecnologia mais acessível. Naquela época, a maioria dos cálculos era feita com teclados grandes, mas Engelbart imaginava uma forma mais suave e intuitiva de controlar as máquinas. Esse dispositivo simples, mas eficaz, evoluiu muito ao longo dos anos, levando aos modernos mouses elegantes e tecnológicos que usamos hoje. Você consegue imaginar navegar no computador sem ele? A verdade é que as pessoas podem superar qualquer desafio. Em dezembro de 2019, 6 atletas corajosos fizeram história ao se tornarem os primeiros a atravessar o Estreito de Drake remando, conhecido por suas condições perigosas entre a América do Sul e a Antártica. Esses valentes enfrentaram temperaturas congelantes e ondas enormes, lidando com ventos implacáveis e desafios psicológicos em sua incrível jornada. Durante 12 dias, eles remaram por 90 minutos, levando seus corpos e espíritos ao limite. Cada dia era uma luta contra a natureza, mas sua determinação provou que a resistência humana pode superar até mesmo as condições mais severas da Terra. Cada remada não apenas os aproximava do objetivo, mas também mostrava a força do trabalho em equipe e da resiliência. Esta expedição inspira aventureiros ao redor do mundo a testar seus limites e sonhar grande. Quais desafios você vai aceitar? Difícil de acreditar, mas a história de Pat Tillman tomou um rumo chocante. Inicialmente, o exército dos Ineftar Chekwa informou que essa estrela da NFL foi morta em combate no Afeganistão. Tillman, conhecido por sua coragem e dedicação, deixou uma carreira de sucesso no futebol para se alistar após os ataques de 11 de setembro. Sua morte em abril de 2004 foi apresentada como um sacrifício heróico, mas investigações logo revelaram a verdade. Ele foi, na verdade, morto por seus próprios soldados. Essa triste descoberta gerou uma grande indignação pública, pois muitos se sentiram enganados pela versão do exército. O encobrimento da verdade levantou debates sobre transparência e responsabilidade nas Forças Armadas. A família de Tillman lutou incansavelmente para revelar a verdade, transformando sua dor em uma missão por justiça. Seu legado agora serve como um lembrete dos sacrifícios e da necessidade de comunicação honesta. Como podemos honrar sua memória e garantir que erros como esse não se repitam? Você já ouviu falar da famosa árvore Tenorai? Esta árvore incrível que pertence à espécie Acacia se destaca por sua beleza solitária no deserto do Saara, no Níger. Alta e orgulhosa, é conhecida como a árvore solitária mais famosa do mundo. Sua localização impressionante a torna única. Está a mais de 400 quilômetros da cidade mais próxima e a 250 quilômetros de qualquer outra árvore. Imagine-se em meio a vastidões secas do Saara e encontrando este guardião solitário da natureza. A árvore Tenorai não apenas serve como um importante oásis para viajantes cansados, mas também sustenta a fauna local nesse ambiente severo. Suas raízes profundas buscam água, enquanto suas folhas oferecem sombra valiosa sob o sol implacável. A capacidade dessa árvore de sobreviver em condições difíceis se tornou um símbolo de resistência e resiliência na natureza, inspirando muitos que buscam entender os mistérios da sobrevivência em situações extremas. Portanto, da próxima vez que você pensar em lugares isolados, lembre-se desta árvore extraordinária, que é um farol de vida no coração do deserto. Você consegue imaginar que os golfinhos se lembram uns dos outros por décadas? Os golfinhos nariz de garrafa são conhecidos por sua incrível memória, capaz de reter os assobios únicos de seus amigos por mais de 20 anos. Essa habilidade surpreendente não só demonstra a inteligência desses mamíferos marinhos, mas também destaca a profundidade de suas relações sociais. Quando um golfinho ouve um assobio familiar, isso provoca reconhecimento e um sentimento de lealdade, que pode rivalizar com as amizades humanas mais fortes. Pense nisso. Assim como nós lembramos de nossos amigos próximos, esses golfinhos cuidam uns dos outros, criando laços fortes em seu mundo subaquático. A vida social deles é rica e dinâmica, cheia de interações que os ajudam a enfrentar desafios e formar comunidades. Então, da próxima vez que você vir um golfinho, lembre-se de que ele não é apenas um ser brincalhão.
É também um amigo leal que valoriza suas relações por décadas. Acredite ou não, mas existe um pebolim gigante. No dia 23 de setembro de 2023, em Istambul, Turquia, um marco incrível foi alcançado no mundo dos jogos de mesa. Der Brammer e sua equipe criativa da KP Agency criaram uma mesa de pebolim impressionante, com 151 metros de comprimento. Essa enorme estrutura não só impressiona pelo tamanho, mas também traz um elemento único ao jogo favorito de todos. Imagine jogar pebolim em uma mesa maior que um campo de futebol. A mesa conta com jogadores clássicos e gols, mas com elementos adicionais que permitem que mais pessoas participem da diversão. Essa criação não só estabeleceu um novo recorde mundial, mas também uniu jogadores de todas as idades, promovendo trabalho em equipe e emoção. O evento atraiu muitos espectadores que queriam ver esse jogo gigante em ação. É um testemunho da criatividade e do espírito do jogo, que continua a prosperar em todo o mundo. Então, da próxima vez que você reunir amigos para uma partida divertida, pense em como essa enorme mesa de pebolim pode transformar sua experiência. Quais outros recordes incríveis podem estar prontos para serem quebrados? Prepare-se para se surpreender com a incrível voz de Ima Sumac. Nascida no Peru, Sumac foi uma soprano lendária, com um alcance de 6 oitavas. Essa habilidade impressionante não apenas encantava o público, mas também gerava lendas fascinantes sobre sua origem. Alguns sussurravam que ela vinha de uma antiga nobreza, enquanto outros ousavam sugerir que ela poderia ser uma extraterrestre. Com uma voz tão poderosa, Sumac facilmente alcançava notas altas, deixando os ouvintes sem fôlego. Seu talento levou a música tradicional peruana ao cenário mundial, misturando-a com estilos clássicos e operísticos. Durante suas apresentações ao redor do mundo, seu som único chamava a atenção e expandia os limites da música. Embora Ima Sumac tenha falecido em 2008, seu legado continua vivo, inspirando incontáveis cantores e músicos a buscar a grandeza. O que você acha que tornava sua voz tão especial? Descubra a magia da planta jade. O jade, um suculento originário da África do Sul, conquistou o coração de muitos. Esta planta encantadora, frequentemente cultivada em ambientes internos por sua beleza, não é apenas uma decoração. Em várias culturas, especialmente na Ásia, é chamada de planta da fortuna, e acredita-se que traz sorte e prosperidade. As pessoas costumam colocar plantas de jade em suas casas ou negócios, na esperança de atrair riqueza e sucesso. A planta de jade possui folhas grossas e brilhantes que retêm a umidade, tornando-a fácil de cuidar. Além disso, sua capacidade de crescer em baixa luminosidade a torna ainda mais atraente. Se você está procurando uma planta que não só embeleza seu espaço, mas também simboliza a abundância, o jade é uma excelente escolha. Você já considerou adicioná-la à sua coleção? Descubra o Machu Picchu japonês no Castelo Take. Você pode se surpreender. O Castelo Take, localizado na pitoresca prefeitura de Hyogo, é frequentemente chamado de Machu Picchu japonês devido às suas vistas deslumbrantes e atmosfera mágica. Construído no século XV, este local histórico apresenta ruínas fascinantes que se erguem dramaticamente entre as nuvens, especialmente nas manhãs nebulosas de outono. Os visitantes buscam ver o impressionante contraste entre a pedra antiga e a suave névoa que se espalha. Ao caminhar pelas ruínas deste impressionante castelo, você quase pode sentir a história no ar frio. Além de sua natureza inspiradora, o Castelo Take está repleto de lendas que acrescentam um toque de mistério. Para os amantes da natureza e da história, este tesouro escondido oferece não apenas um vislumbre do passado, mas também experiências inesquecíveis em um ambiente tranquilo e mágico. Você já pensou em explorar um lugar tão místico? As calças exoesqueléticas Mogo mudam a forma como vemos as trilhas. Pesando apenas 3,1 quilos, essas calças inovadoras aumentam a força das pernas em 40%, fazendo com que os usuários se sintam 13,6 quilos mais leves ao caminhar. Imagine passear pelas belezas naturais sem a fadiga habitual. Elas são feitas para quem acha as trilhas tradicionais difíceis e ajudam pessoas de qualquer nível de condicionamento físico a aproveitar a natureza. Não importa se você está em trilhas íngremes ou caminhos planos, essas calças de alta tecnologia dão suporte às suas pernas com facilidade.
Com um design confortável, mais pessoas podem participar de atividades ao ar livre, redescobrindo a alegria de caminhar sem medo de se cansar. É uma ótima maneira de manter-se ativo e se conectar com a natureza, facilitando a saída para o exterior. Que tal tentar trilhas novamente com a Mogo? Um fato interessante sobre o colesterol no seu cérebro. Pesquisas recentes mudaram nossa visão de que o colesterol é sempre prejudicial. Surpreendentemente, 25% do colesterol do seu corpo está no cérebro. Isso não é apenas um detalhe. O colesterol é essencial para várias funções importantes. Ele ajuda a manter a força e a flexibilidade das membranas celulares, permitindo que as células do cérebro se comuniquem de forma eficaz. Além disso, o colesterol é um poderoso antioxidante, protegendo o cérebro de danos causados por moléculas nocivas. E tem mais. O colesterol também desempenha um papel importante na produção de hormônios, como estrogênio e testosterona, que são necessários para diversas funções do corpo. Essa nova compreensão nos faz olhar para o colesterol de outra forma, destacando sua importância, em vez de apenas vê-lo como um vilão. Você consegue acreditar que o que muitas vezes é visto como inimigo desempenha um papel tão heróico no nosso cérebro? Você já viu as águas brilhantes da ilha de Wallbox? Este lugar mágico no México é famoso por suas incríveis águas bioluminescentes, que brilham em tons de azul ou verde nas noites sem lua. Esse espetáculo natural é causado por pequenos organismos chamados dinoflagelados, que emitem luz quando são perturbados. Imagine caminhar pela praia e ver cada onda brilhando, ou notar a água cintilando enquanto você nada nela. Esse fenômeno não é apenas bonito. Ele desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a atrair e repelir criaturas marinhas. A ilha de Wallbox se transforma em um paraíso encantado, perfeito para aventuras noturnas. Muitos turistas vêm de longe para ver essa maravilha da natureza com seus próprios olhos. Seja fazendo caiaque nas águas brilhantes ou apenas apreciando a vista da praia, a atmosfera mágica deixa uma impressão duradoura. Quem não gostaria de ver um espetáculo tão emocionante? O medo de palhaços, conhecido como coulrofobia, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis ou até assustadas ao encontrar esses personagens coloridos. Os psicólogos não têm certeza de onde vem esse medo. Uma das teorias populares sugere que a maquiagem exagerada e os rostos pintados dos palhaços os tornam menos humanos, causando desconforto. Outras teorias destacam o comportamento imprevisível dos palhaços e suas travessuras engraçadas, que podem ser vistas como uma ameaça difícil de explicar. Além disso, alguns acreditam que a absurdidade de adultos com sapatos grandes e roupas brilhantes intensifica esse medo, pois desafia nossas ideias sobre o comportamento normal dos adultos. De qualquer forma, o medo é real para muitos e levanta questões sobre como nossas experiências moldam nossos sentimentos em relação a essas figuras brincalhonas. Por que os palhaços provocam reações tão intensas? Você sabia que as abelhas têm uma fase única de estágio? Desde o momento em que nascem, as abelhas estão prontas para realizar tarefas importantes na colmeia. Começando a vida já formadas, esses pequenos trabalhadores imediatamente se dedicam a tarefas essenciais, como limpeza e cuidado com as abelhas jovens. Essa fase inicial é como um estágio, onde elas aprendem os fundamentos da vida na colmeia antes de avançar para tarefas mais complexas, como a coleta de pólen. A forma como as abelhas trabalham juntas demonstra a incrível estrutura de suas comunidades, destacando o trabalho em equipe e a responsabilidade. À medida que avançam, cada abelha encontra seu lugar ideal, contribuindo para a saúde e o sucesso da colmeia. Esse sistema organizado permite que elas prosperem, garantindo um fornecimento constante de mel e sustentando o ecossistema. Na próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que ela começou sua jornada com essas importantes responsabilidades. Quais outros segredos as abelhas guardam? Na Índia, muitas cidades consideram as vacas animais sagrados no hinduísmo, o que impacta bastante a vida cotidiana. Essa reverência vem de tradições antigas, onde as vacas simbolizam alimento, maternidade e a própria vida. Por isso, é comum vê-las andando livremente pelas ruas movimentadas, entre carros e pedestres. É normal encontrar uma vaca pastando ou descansando à beira da estrada em cidades como Varanasi ou Delhi. Essa conexão única entre pessoas e vacas destaca o profundo vínculo espiritual que muitos hindus sentem por esses seres gentis. É raro que comunidades permitam que as vacas andem soltas, pois machucá-las pode ter sérias consequências religiosas.
Enquanto alguns veem isso como um charme da vida urbana, outros consideram um desafio para o planejamento urbano e a higiene. Apesar dessas dificuldades, o status sagrado das vacas continua sendo uma parte importante da identidade cultural e espiritual da Índia, gerando debates sobre tradições e modernidade. Não é incrível como esses animais sagrados coexistem com a agitação da vida urbana? Por que a Rapunzel chama a atenção? A versão original do conto favorito, Rapunzel e os Três Ursos, era bem diferente da que conhecemos hoje. Na versão mais antiga, publicada no século XIX, uma velha mulher entra na casa aconchegante dos três ursos, em vez de uma garotinha. Cada urso, com tamanhos diferentes, tem sua própria cadeira e prato de mingau. Intrigante, em vez da brincalhona Rapunzel, essa velha mulher explora a casa dos ursos, experimentando a comida e testando os móveis. Com o tempo, a história mudou, e uma curiosa garotinha de cabelos dourados, conhecida por suas travessuras, tomou seu lugar. A transição da velha mulher para a jovem menina reflete mudanças nos valores e interesses da sociedade, tornando Rapunzel um personagem memorável. Não é incrível como as histórias mudam com o tempo? Você sabia que a aurora boreal tem um gêmeo? Esse incrível espetáculo de luz, também conhecido como luzes do norte, tem um equivalente no hemisfério sul, chamado aurora austral. Ambos os fenômenos ocorrem devido à colisão de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra. Quando essas partículas se encontram com gases como oxigênio e nitrogênio nas altas camadas da atmosfera, elas criam cores deslumbrantes que dançam pelo céu. No hemisfério norte, a aurora boreal pode ser vista em lugares como o Alasca e o norte do Canadá, enquanto a aurora austral é observada em regiões como a Antártica e partes da Austrália. Esses espetáculos naturais não são apenas belos, mas também lembram as poderosas forças que atuam em nosso sistema solar. Portanto, quando você estiver ao ar livre, à noite, nesses lugares, reserve um momento para olhar para cima. Você pode ter a sorte de ver o universo apresentando um show emocionante. Difícil de acreditar, mas a grama fala quando é cortada. Pode parecer estranho, mas quando você corta a grama do jardim, ela libera substâncias químicas especiais, chamadas compostos voláteis de folhas verdes, GLVs. Essas pequenas moléculas criam um cheiro fresco e agradável que todos nós associamos à grama recém-cortada. Mas esse cheiro não é apenas um aroma. A liberação de GLVs serve como um sinal de alerta para a grama, avisando as plantas ao redor que elas podem estar em perigo. É uma maneira da natureza pedir ajuda, já que o cheiro também atrai insetos benéficos que se alimentam de herbívoros que ameaçam as plantas. Além disso, essas substâncias ajudam a grama a se recuperar após danos. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de grama cortada, lembre-se de que não é apenas um aroma agradável. É todo um sistema de comunicação que ajuda a grama a se proteger e se recuperar. Não é incrível? Prepare-se para a surpresa, a drama dos Beatles nas Filipinas. Em 1966, durante sua famosa turnê mundial, a lendária banda enfrentou um desvio inesperado em sua aventura. Eles foram convidados para um luxuoso almoço no Malacañang, a residência da primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, mas acabaram perdendo o evento. Essa decisão não agradou o público e gerou revolta entre fãs e autoridades. Muitos viram isso como uma falta de respeito à hospitalidade do país, criando uma atmosfera tensa. Os Beatles enfrentaram uma despedida hostil, cercados por multidões irritadas e segurança reforçada. Esse escândalo deixou uma marca tão forte que a banda prometeu nunca mais voltar às Filipinas. É incrível como um simples almoço perdido se tornou um momento histórico no rock. E se tudo tivesse sido diferente? Um fato interessante sobre o Medicare que surpreende muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que o Medicare oferece atendimento médico gratuito para quem tem mais de 65 anos, mas não é bem assim. Este programa federal realmente ajuda com várias despesas médicas, mas inclui custos de seguro, franquias e copagamentos que os idosos ainda precisam pagar, especialmente por tratamentos ambulatoriais, medicamentos e internações. Por exemplo, se você precisa de atendimento médico com frequência, esses copagamentos podem se acumular, resultando em despesas inesperadas. Além disso, o Medicare não cobre cuidados de longa duração, o que significa que, se um idoso precisar de ajuda em uma casa de repouso, pode ter que arcar com esses custos do próprio bolso. Essa lacuna na cobertura pode ser um grande choque para muitos aposentados.
É importante que as pessoas entendam bem seu plano Medicare para evitar essas despesas ocultas e garantir que tenham a cobertura adicional adequada para atender às suas necessidades. Você sabia que a maioria das pessoas sonha todas as noites? É verdade. Em média, cada pessoa tem de 3 a 5 sonhos por noite, embora muitos de nós não se lembrem deles ao acordar. Na verdade, passamos cerca de 6 anos de nossas vidas dormindo, o que é uma estatística bem interessante. O que acontece nos sonhos pode ser uma mistura de aventuras malucas, situações estranhas e até rostos conhecidos. Cientistas acreditam que os sonhos desempenham um papel importante na nossa saúde mental e na consolidação da memória, ajudando-nos a processar emoções e experiências da nossa vida acordada. Embora algumas pessoas possam pensar que nunca sonham, todos nós temos esses episódios misteriosos. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se de que sua mente está ocupada criando um filme noturno com enredos e personagens bem variados. Com tantos eventos em nosso subconsciente, quem sabe quais histórias incríveis podem estar escondidas em seus sonhos? Você sabia sobre o acordo entre a Domino's Pizza e a Volkswagen? Em uma reviravolta inesperada na história dos negócios, um dos cofundadores da Domino's Pizza, Tom Monaghan, tomou uma decisão surpreendente. Em vez de receber dinheiro pelas suas ações na pizzaria em crescimento, ele as trocou por um carro da Volkswagen. Essa troca inusitada aconteceu nos primeiros dias da empresa, quando Monaghan ainda estava formando a marca que mais tarde se tornaria um gigante mundial na indústria de pizzas. Essa história destaca como os empreendedores, muitas vezes, fazem escolhas fora do comum, refletindo tanto sua paixão quanto limitações financeiras. Imagine abrir mão de uma parte de um futuro franquia bilionária por um carro. Essa troca ressalta não apenas os passos ousados que sustentam negócios de sucesso, mas também os sonhos e riscos envolvidos no empreendedorismo. O caminho de Monaghan nos ensina que, às vezes, até as decisões mais inesperadas podem levar a um crescimento extraordinário. Quantas outras histórias fascinantes como essa existem no mundo dos negócios? Você sabia que os cavalos podem dormir em pé? Os cavalos têm uma maneira surpreendente de descansar que pode te surpreender. Embora possam cochilar tanto em pé quanto deitados, esses magníficos animais geralmente preferem dormir em pé. Esse hábito incomum está ligado aos seus instintos de sobrevivência. Como animais de presa, eles precisam estar prontos para fugir a qualquer momento se houver perigo. Sua anatomia única desempenha um papel crucial nessa habilidade, permitindo que eles travem as articulações das patas para manter o equilíbrio enquanto cochilam. Na verdade, quando os cavalos estão em pé e descansando, eles podem entrar em um sono leve, permanecendo atentos a qualquer som ou movimento estranho. No entanto, para um sono mais profundo, eles às vezes se deitam, embora prefiram fazer isso em um ambiente seguro, onde se sentem protegidos. Observar um cavalo cochilando em pé é um lembrete de como a natureza dota os animais de adaptações incríveis para sobreviver na selva. Não é incrível como a evolução molda até mesmo os comportamentos mais simples? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a fascinante história da borracha? No século XVIII, a borracha era um tesouro raro, valorizado e procurado pelas elites europeias. As pessoas frequentemente a usavam para itens de luxo, como luvas e até mesmo os primeiros apagadores, admirando suas propriedades únicas. No entanto, esse material valioso era bastante limitado. Tudo mudou no século XIX com a descoberta revolucionária de Charles Goodyear, a vulcanização. Esse processo envolvia aquecer a borracha com enxofre para aumentar sua resistência e elasticidade, transformando-a em um material adequado para a produção em massa. De repente, a borracha se tornou acessível a todos, levando a um boom de produtos como botas de borracha, pneus e muito mais. Essa transformação deu início à moderna indústria global. Você consegue imaginar um mundo onde a borracha fosse apenas para os ricos? O que aconteceu com a Casa Branca em 1814? Durante a Guerra de 1812, o exército britânico incendiou a Casa Branca em resposta às ações dos americanos. Esse ataque ousado ocorreu em 24 de agosto de 1814, quando as tropas britânicas entraram em Washington. Após vencer as forças americanas na Batalha de Bladensburg, eles avançaram em direção à residência do presidente. O fogo destruiu a maior parte do edifício, deixando apenas as paredes externas. Imagine, luzes tremeluzentes e nuvens de fumaça, simbolizando a luta da nação, transformaram-se em ruínas.
A destruição chocou os americanos e gerou um desejo de reconstruir o país. Surpreendentemente, a Casa Branca foi restaurada e oficialmente reaberta em 1817, com um novo design do arquiteto James Hoban. Hoje, a Casa Branca é um símbolo da resistência americana, lembrando-nos de um período turbulento da história. Este edifício icônico foi restaurado e reimaginado para servir como lar para cada presidente dos Estados Unidos. Desde então, você consegue imaginar quanta história este lugar testemunhou? Sim, é verdade. Esses seres incríveis desenvolveram essa característica única como um mecanismo natural de proteção contra tempestades de areia. Nas duras condições do deserto, onde vivem, os ventos levantam nuvens de areia que irritam os olhos. Para lidar com isso, os camelos têm não uma, mas 3 pálpebras, 2 externas e uma terceira, transparente, que se fecha horizontalmente. Essa pálpebra especial funciona quase como um limpador de para-brisa, removendo a areia e protegendo os olhos, mantendo-os úmidos. Graças a essa adaptação notável, os camelos conseguem se mover facilmente em seus habitats arenosos, permanecendo confortáveis e sem desconforto durante tempestades fortes. Essa incrível resistência destaca como a natureza dotou os camelos com as ferramentas necessárias para sobreviver e prosperar em um dos climas mais severos da Terra. Acredite ou não, mas o arsênico já foi um segredo de beleza. No passado, muitas pessoas acreditavam que o arsênico poderia melhorar sua aparência, apesar de sua conhecida toxicidade. A maquiagem com arsênico era surpreendentemente popular, especialmente no século XIX. Os usuários frequentemente recebiam dicas sobre como aplicar esses produtos para evitar doses altas, já que os riscos eram muitas vezes ignorados em nome da beleza. As empresas promoviam cremes e pós com arsênico, apresentando-os como soluções para alcançar uma pele pálida e impecável, que era muito desejada na época. No entanto, raramente se falava sobre as consequências a longo prazo do uso dessas substâncias perigosas. Muitas mulheres sofreram sérios problemas de saúde, incluindo doenças de pele e danos a órgãos internos. Hoje, entendemos os perigos associados ao arsênico, mas é surpreendente pensar que um elemento tão mortal já foi considerado um meio de melhorar a aparência. Como pudemos nos enganar tanto? Você pode se surpreender ao saber que a armadura de Darth Vader tem raízes samurais. Desde sua primeira aparição em Star Wars, sua impressionante armadura preta fascina fãs ao redor do mundo. Seu traje ameaçador não é apenas um símbolo do lado negro, ele é inspirado nas armaduras dos samurais no Japão. Em particular, seu design icônico lembra a armadura do lendário Daichi Masamune, um famoso senhor feudal conhecido tanto em batalha quanto por seu capacete único. A forma ameaçadora do capacete e suas características exageradas lembram o kabuto, capacetes de samurais que frequentemente tinham padrões complexos e brasões que indicavam rank e poder. George Lucas e sua equipe pensaram cuidadosamente na imagem de Vader, para não apenas intimidar os inimigos, mas também homenagear guerreiros históricos. Essa combinação de ficção científica e história dá ao personagem uma profundidade fascinante e nos faz refletir sobre como outras influências históricas moldam nossas histórias favoritas. Descubra a escolha inesperada do cabelo de Bob Ross. Bob Ross, o artista e apresentador querido, na verdade tinha cabelo liso por natureza. No entanto, ao invés de ir ao cabeleireiro com frequência durante suas viagens em seu trailer, ele decidiu fazer uma permanente. Assim, ele podia manter seu estilo característico, sem se preocupar com cortes regulares. Curiosamente, Bob não gostava de seus cabelos cacheados. Ele até confessou que às vezes não os achava agradáveis. No entanto, com o aumento de sua popularidade, esses icônicos cachos se tornaram parte de sua imagem. Os fãs começaram a associar seu cabelo volumoso com seu jeito calmo e seu estilo alegre de pintar. É surpreendente pensar que o que Bob inicialmente considerou uma escolha prática se tornou uma característica marcante que o ajudou a se conectar com o público. Então, da próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que esses cachos eram mais sobre conforto do que sobre preferência. Difícil de acreditar, mas ovos cozidos podem feder. Quando você cozinha ovos, ocorre uma transformação interessante dentro deles. Se você cozinhar por muito tempo, eles podem começar a exalar um cheiro desagradável. Isso acontece devido a uma reação química, onde o enxofre da clara se combina com o hidrogênio da gema. Juntos, eles formam o gás sulfeto de hidrogênio, conhecido pelo seu cheiro de ovos podres.
Você já percebeu esse cheiro horrível de ovos cozidos demais? É o sulfeto de hidrogênio. Esse gás se forma quando os ovos são expostos a altas temperaturas por muito tempo, o que não só causa o cheiro que pode provocar náusea, mas também uma borda verde ao redor da gema. Para que seus ovos fiquem saborosos e apetitosos, tente cozinhá-los por cerca de 9 a 12 minutos para um resultado ideal. Então, da próxima vez que você pegar uma panela, lembre-se, um pouco de cuidado pode salvar seu café da manhã de uma catástrofe fedorenta. E se eu disser que Lego significa brincar bem? O nome Lego tem uma origem fascinante que reflete bem a essência da marca. Ele vem da frase dinamarquesa "les godt", que se traduz como brincar bem. Mas não é só isso. Em uma interessante reviravolta linguística, isso também significa juntar em latim. Esse pequeno fato mostra como a Lego inspira criatividade e imaginação, convidando crianças e adultos a construir mundos incríveis com tijolinhos coloridos. Desde sua criação, a Lego se tornou sinônimo de diversão e aprendizado, ensinando inúmeras pessoas sobre trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento espacial. Esteja você construindo uma nave espacial ou uma casa aconchegante, cada clique dos tijolos contribui não apenas para a brincadeira, mas também para o desenvolvimento. Não é incrível como um nome simples pode capturar o espírito de alegria e construção que inspira gerações? Você já se perguntou até onde pode se estender nosso DNA? Acredite ou não, o DNA de um único corpo humano é suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar cerca de 17 vezes. Essa é uma distância colossal, cerca de 10 bilhões de milhas. Cada célula do nosso corpo contém DNA, uma molécula que guarda as instruções para todas as nossas características genéticas. Se você desenrolasse o DNA de cada célula do seu corpo e o colocasse em uma linha, teria um fio contínuo que demonstra a incrível complexidade da vida. Na verdade, uma pessoa média tem cerca de 37 trilhões de células, e cada célula contém cerca de 2 metros de DNA. Portanto, quando falamos sobre a grandeza do DNA humano, estamos mergulhando em um mundo de informações e estruturas que nos tornam quem somos. Esse comprimento incrível também destaca a notável resistência e adaptabilidade da vida na Terra. É surpreendente pensar que todo esse material genético, compactado em nossas células, está apenas esperando para se manifestar de inúmeras maneiras. Não é impressionante como algo tão pequeno pode nos conectar a distâncias tão enormes? Você consegue adivinhar o que realmente causa arco-íris noturnos no céu? Esses fenômenos fascinantes, conhecidos como arcos-íris lunares, aparecem em condições únicas, quando a luz brilhante da Lua se encontra com o tempo chuvoso. Diferente dos arcos-íris diurnos, que podem ser vistos após a chuva em momentos ensolarados, os arcos-íris lunares dançam no céu noturno e exigem condições específicas para aparecer. Primeiro, a Lua deve estar quase cheia, emitindo raios de luz brilhantes que podem criar um arco colorido em um fundo escuro. Além disso, deve haver pouca poluição luminosa, ou seja, menos luzes urbanas, e um céu mais limpo aumentam as chances de ver essa beleza rara. Locais como Skogafoss, na Islândia, e as Cataratas Vitória, na Zâmbia, são conhecidos por seus frequentes arcos-íris lunares, atraindo aventureiros noturnos e fotógrafos. Se você algum dia estiver em um desses lugares mágicos em uma noite clara e chuvosa, olhe para cima. Você pode testemunhar o brilho etéreo de um arco-íris lunar cintilando acima de você. Você consegue imaginar um mês começando em uma sexta-feira 13? É uma reviravolta interessante no calendário que sempre surpreende as pessoas. Quando um mês começa em uma segunda-feira, isso garante que haverá uma sexta-feira 13 em 30 ou 31 dias. Por que isso acontece? Porque no nosso calendário, os dias 1, 8, 15 e 22 sempre caem em uma segunda-feira. Esse padrão cria um ciclo perfeito, onde o dia 13 cai exatamente 12 dias depois, em uma sexta-feira. Para aqueles que veem a sexta-feira 13 apenas como um dia de azar, é interessante notar que, estatisticamente, não há relação entre esse dia e eventos ruins. Na verdade, esse fenômeno ocorre pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, dependendo da estrutura do ano. Então, da próxima vez que você estiver em um mês que começa em uma segunda-feira, preste atenção nessa travessa sexta-feira 13. Pense se não vale a pena celebrá-la, em vez de ter medo. Você vai se surpreender com a tradição do faca de ouro na Noruega.
Todo mês de novembro, os noruegueses celebram uma festa única que destaca o país. Graças a um sistema fiscal especial, os cidadãos recebem recursos extras para tornar suas comemorações de Natal ainda mais especiais. Um dos momentos mais luxuosos desse evento é a oportunidade de cortar os pratos com uma faca de ouro, que dá um toque especial à festa. Imagine-se sentado à mesa lindamente decorada, usando um utensílio que brilha como um tesouro. Essa abordagem original à tributação não só traz alegria, mas também destaca a atmosfera de felicidade e generosidade nas comunidades. Famílias se reúnem para compartilhar delícias festivas, rir e criar memórias inesquecíveis. É uma tradição tocante que mostra como a atenção à felicidade pode mudar nossa maneira de viver momentos juntos. Como a sua cultura reflete o espírito de alegria nas festas? Incrível, mas verdade. Krimpath viveu 38 anos. Ela é a gata mais velha do mundo. Nascida em 3 de agosto de 1967 em Austin, Texas, Krimpath era uma gata fofinha e carinhosa que conquistou o coração de muitos. Seu dono, Jake Perry, deu a ela um lar amoroso, cheio de cuidados e atenção, o que a ajudou a prosperar. Krimpath se alimentava de petiscos especiais e, claro, recebia muito amor e carinho, o que, segundo muitos, contribuiu para sua longevidade. Enquanto a média de vida de um gato é de cerca de 15 anos, a impressionante idade de Krimpath chamou a atenção do Guinness World Records. Sua história inspira donos de animais de estimação a cuidar da qualidade do atendimento, da atividade física e das visitas regulares ao veterinário, para que seus amigos peludos sejam saudáveis e felizes. Não é incrível pensar em quantos ronronados e abraços Krimpath recebeu em sua vida extraordinária? Difícil de acreditar, mas Fart Control significa controle de velocidade na Dinamarca. Neste país escandinavo, um termo engraçado, Fart Control, é usado nas placas de trânsito para indicar o controle de velocidade, o que muitas vezes deixa os turistas confusos e provoca risadas. Quando os visitantes veem essas placas, não conseguem resistir a tirar uma foto, achando que a placa é uma piada ou um trocadilho. Essa confusão acontece porque a palavra dinamarquesa fart significa velocidade, enquanto a palavra em inglês fart se refere à flatulência. Essa divertida confusão destaca as alegres e inesperadas dificuldades das barreiras linguísticas durante as viagens. Para os locais, é apenas mais um dia nas estradas, mas para os turistas, isso adiciona humor às suas aventuras. Então, se você algum dia estiver na Dinamarca e ver essa placa engraçada, não hesite em parar e tirar uma foto. É uma ótima lembrança das peculiaridades da língua ao redor do mundo. Você pode acreditar que as pirâmides e os mamutes existiram ao mesmo tempo? Esse fato incrível revela uma verdade fascinante sobre a história antiga. As famosas pirâmides do Egito foram construídas há cerca de 400 anos, quando mamutes lanosos vagavam por algumas partes da Terra. Embora frequentemente imaginemos essas enormes estruturas se erguendo orgulhosamente contra o deserto, poucos sabem que os últimos mamutes lanosos ainda estavam vivos em algumas áreas do Ártico na mesma época. Esses seres incríveis, conhecidos por sua pelagem longa e espessa e enormes presas, conseguiam sobreviver bem no clima frio. Eles faziam parte de um mundo rico em biodiversidade, compartilhando seu habitat com os humanos primitivos que construíam as pirâmides. Imagine os antigos egípcios olhando para as estrelas, com suas pirâmides refletindo a luz da lua, enquanto um mamute lanoso pastava tranquilamente na distante tundra. Essa coincidência de períodos nos dá uma visão única do passado da Terra, mostrando como diferentes civilizações e espécies coexistiram. Compreender essa conexão ajuda a criar uma imagem vívida tanto do gênio humano antigo quanto do ambiente daquela época. É incrível pensar que dois mundos tão diferentes existiram ao mesmo tempo. Você sabia que essas lendas da guitarra começaram sua carreira no The Yardbirds? O The Yardbirds foi uma inovadora banda britânica de rock que lançou as carreiras de 3 guitarristas lendários, Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Formada em 1963, a banda era conhecida por seu som inovador, misturando blues e rock, tornando-se uma verdadeira fábrica de talentos musicais. Eric Clapton, frequentemente elogiado por seu toque emocional, foi o primeiro guitarrista solo da banda e teve um papel fundamental na formação de sua música inicial.
Quando Clapton saiu, Jimmy Page assumiu seu lugar, trazendo seu estilo único que mais tarde influenciou a criação do Led Zeppelin. Não podemos esquecer de Jeff Beck, que se juntou em 1965, mostrando suas habilidades excepcionais e criatividade. Cada um desses artistas não apenas definiu o The Yardbirds, mas também teve um impacto significativo no rock como um todo, abrindo caminho para futuras gerações de músicos. Seu tempo na banda foi um turbilhão de criatividade e experimentação que mudou a música para sempre. Como a trajetória deles no The Yardbirds moldou o som do rock hoje? Você sabia que em Dubai eles adoram placas com números baixos? Neste brilhante cidade, ter uma placa com números baixos se tornou um símbolo de grande riqueza e status. Esses números curtos, especialmente com 1 ou 2 dígitos, podem ser vendidos em leilões por milhões de dólares. A raridade dessas placas aumenta seu valor, tornando-as verdadeiros itens de coleção. Pessoas ricas frequentemente competem por esses identificadores únicos, e cada placa com números baixos se torna um sinal de prestígio em uma sociedade que valoriza o luxo. Imagine dirigir pela cidade em um carro chamativo com uma placa que tem apenas o número 5. Isso realmente impressiona. Essa tendência também reflete o estilo de vida extravagante de Dubai, onde os ricos e famosos exibem sua riqueza de todas as maneiras possíveis. Ao caminhar pelas ruas da cidade, você pode notar várias dessas placas de prestígio, despertando curiosidade sobre seus proprietários e as histórias por trás delas. Será que um simples número como 7 pode realmente mudar o status de alguém? Por que essa pedra gigante está suspensa em Ergaki? A reserva de Ergaki, na Rússia, é famosa por um fenômeno natural impressionante, uma colossal pedra de cerca de 600 toneladas que parece flutuar. Essa enorme pedra, conhecida como Pedra Deitada, mantém seu equilíbrio instável há milhares de anos, atraindo a atenção de moradores e cientistas. A pedra está apoiada em uma base estreita, criando a ilusão de que pode cair a qualquer momento. Geólogos acreditam que a combinação de intemperismo, erosão e forças naturais incomuns resultou nessa posição intrigante. Embora a pedra pareça totalmente estável, características geológicas subterrâneas, como tipos de rochas e relevo, contribuem para sua posição única. Visitantes de Ergaki frequentemente se surpreendem com como um objeto tão pesado pode permanecer em pé, levantando questões sobre as forças naturais que atuam aqui. Talvez esse equilíbrio seja uma pista sobre a história dessa bela paisagem. Fãs de cricket já ouviram falar da entrega? A entrega é a arte de lançar a bola no cricket, e não é apenas um lançamento comum, é um movimento suave e rítmico do braço que os jogadores aperfeiçoam ao longo do tempo. Essa técnica elegante destaca o cricket entre muitos outros esportes. Quando o lançador começa sua corrida, ele se concentra na mecânica do corpo para gerar velocidade e rotação, tornando cada entrega um desafio único para o batedor. O lançador deve manter o cotovelo reto e finalizar o movimento do braço para garantir precisão e força. Dominar a entrega perfeita pode levar anos de prática, e diferentes tipos de lançadores, como os rápidos e os de spin, têm seus próprios estilos e estratégias. Os lançadores rápidos buscam velocidade e kick, enquanto os de spin criam rotações engenhosas que podem confundir os batedores. Essa combinação de habilidade e estratégia torna o cricket tão fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos lançadores e aprecie a arte de cada entrega. Reconhecer a mentira pode ser difícil, mas pesquisas recentes mostram que prestar atenção em como uma pessoa responde pode ser mais informativo do que as palavras que ela usa. Pessoas honestas geralmente dão respostas detalhadas e elaboradas, se aprofundando nas explicações e demonstrando confiança no que dizem. Por outro lado, mentirosos tendem a dar respostas simples, repetindo as mesmas coisas, sem adicionar novas informações. Essa falta de detalhes pode ser um sinal preocupante de que a pessoa pode não estar sendo totalmente honesta. Ao focar na maneira e na profundidade das respostas, e não apenas no que é dito, podemos melhorar nossa capacidade de distinguir a verdade da mentira. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma conversa, lembre-se de que é importante ouvir atentamente como alguém responde. É aí que muitas vezes estão as pistas. Você sabia que as zebras têm sua própria linguagem? Esses animais incríveis se comunicam não apenas com sons,
mas também através da linguagem corporal e sinais não verbais, que transmitem uma variedade de emoções. Por exemplo, quando uma zebra cuida da outra, isso não é apenas um gesto aleatório, é uma maneira importante de fortalecer amizades e laços sociais no grupo. Esse comportamento ajuda a desenvolver confiança e cooperação, assim como quando as pessoas se dão tapinhas nas costas ou se abraçam. Além disso, as zebras expressam seus sentimentos através de diferentes posturas e movimentos, como ficar próximas quando estão relaxadas ou se afastar rapidamente quando estão preocupadas. Ao entender esses sinais não verbais, as zebras conseguem lidar com as complexidades de suas interações sociais, garantindo harmonia em sua comunidade. Essa combinação única de sons e linguagem corporal torna a comunicação delas surpreendentemente rica e dinâmica. Ao aprender como as zebras se comunicam, entendemos melhor a complexidade de sua vida social, não é mesmo? Você sabia que cuidar da prole é uma tarefa masculina entre os emas? No mundo dos emas, essas grandes aves não voadoras desempenham um papel surpreendente na criação dos filhotes. Depois que as fêmeas colocam os ovos, que podem chegar a 20 em uma única ninhada, são os machos que assumem a responsabilidade. A fêmea geralmente se afasta após a postura dos ovos, enquanto o macho inicia a incubação. Durante cerca de 8 semanas, ele se dedica a ficar em cima dos ovos, mantendo-os aquecidos e organizados para garantir a temperatura ideal. Nesse período, ele também protege o ninho de possíveis ameaças e pode até perder peso devido à sua dedicação. Após a eclosão dos filhotes, o macho continua a cuidar deles, guiando-os em sua primeira jornada pela natureza. Esse comportamento cuidadoso revela um aspecto único da vida dos emas, que muitos poderiam não esperar. Você não vai acreditar quantas vezes a Bíblia foi traduzida. Este livro incrível é o texto mais traduzido da história, com traduções completas em mais de 3.000 idiomas. Imagine poder ler suas histórias, lições e poemas em idiomas tão diversos quanto o espanhol, o mandarim e até mesmo em línguas fictícias, como o élfico do mundo, de J.R.R. Tolkien. Os esforços para traduzir a Bíblia começaram há séculos e continuam até hoje, à medida que comunidades buscam acessar seus ensinamentos em suas línguas nativas. Organizações como os tradutores da Bíblia Wycliffe trabalham incansavelmente para eliminar barreiras linguísticas, para que todos possam sentir suas mensagens. Esse imenso trabalho reflete a importância da Bíblia para bilhões de pessoas ao redor do mundo, que encontram conforto, orientação e inspiração em suas páginas. A quantidade de suas traduções demonstra não apenas a diversidade linguística, mas também a busca universal por significado e conexão. Então, por que a Bíblia é tão importante que as pessoas se dedicam a traduzi-la para todas as línguas imagináveis? Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? Você sabia que o ósmio é o metal mais denso da Terra? Esse elemento incrível não é apenas o material mais raro do nosso planeta, mas também possui uma densidade impressionante. Para ter uma ideia, para obter apenas uma onça de ósmio, é necessário processar mais de 180 toneladas de rocha. Isso é como escalar uma pequena montanha para conseguir uma quantidade minúscula desse metal pesado. Quando você segura o ósmio nas mãos, está segurando algo com uma densidade de 22,59 gramas por centímetro cúbico, o que o torna ainda mais denso que o ouro e a platina. Essa característica única chama a atenção de cientistas e colecionadores. O ósmio é frequentemente utilizado em aplicações especializadas, como penas de canetas, contatos elétricos e até em algumas joias caras. No entanto, apesar de suas propriedades incomuns, o ósmio não é encontrado no dia a dia.
principalmente devido à sua raridade e ao esforço necessário para extraí-lo. Então, da próxima vez que você pensar nos materiais da Terra, lembre-se do ósmio e do complicado caminho que ele precisa percorrer para chegar à superfície. Você já ouviu falar da MDM semicolcheia? Essa nota musical incomum representa a 60 Iroa para parte de uma batida e é famosa por seu ritmo rápido e tamanho diminuto. O próprio nome pode parecer uma língua presa, o que o torna memorável e divertido de pronunciar. Quando os músicos querem tocar notas em uma velocidade relâmpago, eles costumam usar a MDM semicolcheia para transmitir esse ritmo acelerado. Imagine que uma música inteira pode ser preenchida com esses rápidos estalos de notas, criando uma atmosfera vibrante e enérgica. Apesar de seu tamanho pequeno, essa nota desempenha um papel importante em gêneros como música clássica, jazz e até pop, onde ritmos complexos e passagens rápidas adicionam dinâmica. À medida que a música evolui, entender notas como a MDM semicolcheia pode aprofundar sua percepção de suas complexidades. Na próxima vez que você ouvir uma melodia rápida, preste atenção. Talvez você ouça essa pequena nota que trabalha arduamente para manter o ritmo. O que você acha que torna a música tão emocionante?